Oi, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os queridos irmãos. Eu espero que todos estejam bem. Nós sabemos as dificuldades que nós estamos enfrentando, dilemas, dúvidas, muitas informações. Peço que os irmãos, por favor, resguardem, principalmente os irmãos que precisam ficar em casa. Resguardem o coração, né? Guardem, protejam o coração de vocês dessas muitas e muitas informações, dessas milhares e milhares de mortes que estão sendo divulgadas esses últimos dias. São mais de 60 mil pessoas que já vieram a óbito por causa dessa doença. Nós realmente lamentamos tudo isso que tem acontecido e nós precisamos orar, pedir a Deus que nos proteja, guarde outras pessoas, mas acima de tudo, nós devemos manter a confiança no nosso Deus e termos calma. Nós não podemos, né, ter essa ansiedade toda, esse medo. Temos que ter, né, calma nessa hora. Não vai adiantar de nada a gente ficar numa situação de tristeza, de preocupação. Isso não vai fazer com que nenhum de nós tenhamos um só milímetro do tempo de nossa vida acrescentado. Nenhum minuto, segundo vai ser acrescentado na nossa vida ou vai ser tirado da nossa vida porque nós estamos preocupados. Então vamos manter a calma, irmãos. Vamos orar nesse instante, antes de começarmos aqui a nossa aula de escola dominical. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos proteja, nos guarde, nos dê um bom momento de instrução da Sua palavra. Senhor, nós agora entramos na Tua presença, Pai, enquanto igreja. O Teu povo está reunido em suas casas, no aconchego do lar, buscando, Senhor Deus, ser prudente. O Teu povo está buscando a prudência, ó Deus, a sabedoria. E eu te peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria. Nos dê, Senhor Deus, o Teu Espírito para que sejamos verdadeiramente sábios. E possamos proteger, Senhor Deus, as nossas vidas sem, contudo, duvidarmos do Teu propósito, do Teu querer. Sem duvidarmos, Senhor Deus, que é o Senhor que nos guarda acima de tudo. Que tenhamos o equilíbrio, Senhor. Que tenhamos sensatez. Ao ponderarmos, ó Deus, que nós somos diversos e temos muitas coisas que são diferentes na realidade uns dos outros e que precisamos respeitar, ó Senhor, aquilo que é importante e que o Senhor Deus nos ensinou, que nós devemos preservar as vidas, que nós devemos com sabedoria trabalhar e trazer o pão de cada dia para os nossos lares, que nós devemos proteger os vulneráveis, que nós devemos, Senhor Deus, respeitar as autoridades, que nós devemos respeitar os nossos pais, devemos respeitar aquelas pessoas que estão nos instruindo, nos ensinando o melhor caminho, segundo o Senhor, pelo qual nós devemos andar. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, nesta manhã, e nos dá um bom momento, Senhor Deus, para meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos um processo de ensino na quarta-feira. Nós divulgamos, né, no grupo da igreja um estudo falando sobre o magistrado civil, mas não no sentido como nós já tínhamos feito antes, né? Os irmãos lembram que eu fiz quase que uma teologia bíblica, né? E ensinei, mesmo que não dá para ser específico em todos os casos, mas eu ensinei em geral o que a Escritura fala sobre o magistrado civil de uma maneira ampla. Os deveres, aquilo que as pessoas esperam, aquilo que não pode esperar, aquilo... Nós falamos em geral sobre isso. Nós levamos em consideração, em boa parte, que nós sabemos que temos que respeitar o magistrado. Eu toquei nesse assunto no final daquelas palestras, acho que foi no ano de 2018, eu fiz, né, um apanhado daquilo que o Catecismo Maior de Westminster ele fala sobre o quinto mandamento. Eu recomendo que você, por favor, volte a esse
capítulo, né, no caso, né, capítulo, essas perguntas do quinto mandamento, lá no Catecismo Maior, e vejam como é que a palavra de Deus ela nos ensina como é que a palavra de Deus nos ensina a nos relacionarmos com as autoridades. É uma questão muito delicada, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade onde as leis a respeito de autoridade elas são muito mais flexíveis, vamos dizer assim. Então há de se ter uma sabedoria para entender e aplicar os princípios dessa flexibilidade, das escrituras no contexto dessa flexibilidade. É muito importante que nós saibamos que ainda que os governantes permitam coisas, isso não quer dizer que Deus permite. Da mesma forma, seria o ponto contrário. Não é porque governantes proíbem coisas que Deus proíbe. Então, nós somos chamados a esse ponto em que nós somos obedientes a Deus acima de todas as coisas, mas nunca esquecendo que nós somos submissos à autoridade. Então, eu tratei aqui, né, nesse estudo, eu vou aqui resumir justamente para que eu entre nas perguntas que foram enviadas para mim. Basicamente, as perguntas que me enviaram, elas têm o mesmo viés, ou seja, elas estão baseadas no mesmo assunto. E isso já mostra realmente que eu estava certo em querer fazer o estudo. Por quê? Porque eu pensei que esse realmente seria um grande ponto de dúvida. Na maioria dos casos, esse é o maior ponto de dúvida desde Adão e Eva. E depois nós entramos nesse assunto. Mas eu falei sobre a honra, o respeito e a obediência às autoridades. Citei Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, né, que todo homem, e aqui quando ele fala todo homem, é todo homem mesmo, os homens em geral, a raça humana, né, o ser humano, ele foi chamado a estar debaixo, sujeito às autoridades superiores. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. Todos, não existe ninguém que não esteja sujeito. Os que negam essa submissão às autoridades, na verdade, são brutos. São pessoas que não entendem realmente o princípio da criação de Deus. Deus criou o mundo com esse princípio. Antes mesmo da queda já existia uma hierarquia. Deus, o Senhor Jesus Cristo, o homem e a mulher. Nós vemos o apóstolo Paulo falar isso lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala isso naquela primeira parte ali do capítulo 11, quando ele vai tratar sobre a insubmissão, sobre essas coisas todas. Então, é muito importante que você esteja consciente disso, meu irmão. Deus estabeleceu esse tipo de relacionamento na sociedade, na família, na igreja, porque são instituições criadas por Deus, né? A família, a igreja e o Estado. São instituições criadas por Deus. Então, essas esferas, elas foram postas por Deus na sociedade, elas foram postas por Deus nessa realidade, e em todos esses casos, há autoridades e elas têm atribuições nesse viés de autoridade em cada uma dessas áreas da sociedade. Então, a palavra de Deus deixa muito claro que todo homem esteja sujeito às autoridades, aos que governam, aos reis, aos magistrados, ao presidente, ao deputado, ao prefeito. Todos esses são homens postos por Deus e nós devemos obedecer à autoridade deles, mesmo a reis, mesmo a tiranos, né? Quando esse tirano ele não está te mandando fazer uma coisa errada, você tem que respeitar uma ordem correta dele, né? Você sabe que ele é um homem promíscuo, você sabe que ele é um homem mau, você sabe que ele é um espírito, é uma besta, vamos dizer assim, uma mini besta na história da humanidade, né? Ele é um mini anticristo na história da humanidade, você sabe disso, por quê? Porque ele usurpa poder dos outros núcleos de autoridade. Então, por exemplo, quando um poderoso ele tira o poder de um pai de família de disciplinar, por exemplo, o seu filho, ele está usurpando esse poder. Então, o cristão ele tem o dever de não obedecer a essa autoridade. Mas quando ele te diz algo que é correto aos olhos de Deus, quando ele te diz que é uma coisa que é indiferente, vamos dizer assim, a grosso modo aqui, irmãos, quando uma coisa ela não
não tem um efeito contrário à obediência a Deus, você também tem que obedecer. Então, é importante que nós estejamos prontos para obedecer naquilo que é justo e naquilo que não contradiz a obediência a Deus. Então, por que que nós devemos obedecer a essa autoridade? Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. Esse é o primeiro ponto, lá no capítulo 13. Não há uma autoridade que não proceda, ou seja, não seja procedente. O poder de uma autoridade, por isso que é autoridade, por isso que porque tem poder, esse poder para ser autoridade, ele procede de Deus, porque Deus é onipotente, todo poder procede de Deus, todo poder emana de Deus, não existe um poder que não seja de procedência de Deus. Até mesmo o poder que Satanás ele exerce sobre algumas situações no mundo é de procedência de Deus, ou seja, é Deus quem determina que tal coisa aconteça segundo a operância de Satanás. Satanás é um verdugo de Deus. Ele é um carrasco de Deus nessa criação, nessa realidade que ainda vivemos. Então, toda autoridade é procedente de Deus e é por isso que nós devemos nos sujeitar a ela. Toda autoridade deve ser obedecida por nós, porque essas autoridades existem desculpem, porque porque a autoridade, agora eu me perdi aqui no versículo. Primeiro, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Segundo, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, ela procede de Deus, então ela tem poder da parte de Deus, e ela é instituída. Instituída o quê? Ela chega ao poder no sentido de que ela ocupa uma posição de autoridade reconhecida por pessoas que conseguem sustentar essa autoridade por vontade de Deus. Ou seja, quando um presidente extremamente corrupto, como foi o Lula, né? Um homem realmente que encarnava o espírito do anticristo. Quando ele chegou ao poder, ele foi para o poder lutar contra tudo o que o cristianismo já foi, porque Deus colocou ele ali. Isso era uma punição de Deus. Quando nós temos hoje um presidente a quem nós devemos respeito, que ele não é muito sábio no falar, isso expõe o quanto há de disciplina de Deus no meio de nós, porque nós mesmos, quando vamos criticar indevidamente, às vezes, o presidente, nós usamos da mesma falta de sabedoria para criticar, ou para, eu não usaria a palavra criticar, para discordar em algum ponto, mesmo que sensato, as pessoas, no lugar de serem sensatas na sua crítica, elas desrespeitam aquele que foi posto naquela situação por Deus, mostrando que elas são verdadeiramente fruto, ou no caso, as autoridades são fruto daquilo que as pessoas que reconhecem e que votam e que estão com aquela autoridade ali são frutos daquilo que as pessoas são. Então, Deus pune sociedades com governantes ruins. Deus disciplina a igreja por causa da falta de sabedoria dos membros da igreja em saberem lidar com a autoridade, seja para muito, seja para pouco. Ou seja para aqueles que olham para a autoridade como sabedoria, seja como aqueles que olham para a autoridade como alguém, vamos dizer assim, salvador, esperança. A nossa esperança vem do Bolsonaro, ou então a nossa esperança vem da ciência. Não. Quando a gente deposita esse tipo de situação, nós estamos fazendo a mais. Quando nós fazemos a menos, que é desrespeitar, anarquizar, não ter uma fala adequada a respeito daqueles que governam e não são inimigos do cristianismo, é claro que homens como Mao Tse Tung, homens como Hitler, homens como Stalin, como Lenin, como outros tipos de déspotas, ditadores, homens perversos, que se levantaram contra o cristianismo, que é uma coisa diferente. Um
o cidadão ser autoridade e ele não ser uma boa autoridade. Outra coisa é você ter um cidadão na condição de autoridade e ser abertamente, ideologicamente, um proponente de uma nova realidade que não seja essa do cristianismo como a fonte de autoridade ético-moral da sociedade, né? Porque o cristianismo ele ainda é preponderante. As pessoas ainda pensam que é pecado abortar, as pessoas ainda pensam que é pecado uma série de coisas que só pela Bíblia nós poderíamos ter plena certeza que nós não deveríamos fazer. Então, essa ética que está infundida nos corações, muitas vezes é subvertida pelo princípio da quebra da autoridade, que esses homens de monopólio da autoridade promovem até que eles cheguem ao poder. Então, eles dirimem, eles diluem o poder da autoridade do cristianismo por meio de um outro tipo de autoridade paralela, como se pudesse haver uma autoridade paralela, que a gente sabe que não há, toda autoridade procede de Deus, e se eles chegam ao poder e conseguem minar o cristianismo, minar a igreja, isso evidentemente é a mão de Deus contra aquela nação e a disciplina de Deus contra aquela igreja naquela localidade. Por quê, irmãos? Como eu já disse, muitas vezes os próprios cristãos não são tão sábios na forma de lidar com as suas autoridades e em saber fazer diferença entre aquilo que é muito ruim, aquilo que é menos ruim, aquilo que não é ideal e aquilo que nós só podemos esperar de Jesus Cristo. Porque autoridades não são Jesus Cristo. Autoridades não são pastores, eles são muitas vezes homens que não têm uma vida piedosa, ainda que tenham a obrigação de sustentar a piedade dentro de seus países. Eles têm a obrigação de proteger o cristianismo dentro de seus países. Eles têm esse dever. Eles devem preservar a liberdade das igrejas, a liberdade da pregação, a liberdade do culto. Isso precisa ser preservado. Não é que precisa ser dado esse direito à igreja. A igreja precisa ser preservada em sua forma de existência aos olhos de Deus pelo governante que Deus instituiu. Então, são os governantes procedem de Deus, os governantes são instituídos por Deus. Por que nós devemos ainda, continuando nesse mesmo assunto, nos sujeitar à autoridade? O versículo 2 diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Porque se nós resistimos à autoridade, se nós não nos submetemos à autoridade, nós estaremos nos rebelando contra Deus. Mas, pastor, e quando a autoridade é ruim? Eu acabei de dizer, quando a autoridade é ruim, ela é ruim e ponto. Ela é ruim não porque você acha que ela é ruim, ela precisa ser ruim aos olhos de Deus. E a desobediência, ela é passiva. E aqui eu estou respondendo as várias perguntas que me enviaram. A desobediência de um cristão, ela é passiva, ou seja, cristãos não se envolvem em rebeliões, cristãos não se envolvem em revoluções, cristãos não dão golpes de Estado. Cristãos, se eles estiverem investidos de autoridade, eles podem sim não obedecer uma outra autoridade e inclusive falarem contra essa autoridade. Mas por quê? Porque são autoridades constituídas também. E nessa questão a Bíblia diz que os iguais, e o catecismo, você pode ler o catecismo, os iguais eles têm uma forma de lidar com os iguais. Então uma autoridade governamental com outra autoridade governamental, elas podem entrar em desacordo e é claro que numa nação como a nossa, ela tem uma constituição e isso vai regular como é que essa discordância ela pode se dar. É claro que a ética e os princípios que estão regendo essa discordância também valem, porque não é só simplesmente discordar, entrar com uma ação de júdice. Os documentos teológicos da fé reformada, eles deixam muito claro que não só por mérito justo, mas com a motivação certa, eu devo me colocar contra uma autoridade. Sendo duas autoridades, evidentemente. Então, irmãos, nós nunca devemos deixar de nos sujeitar a uma autoridade enquanto elas estiverem te mandando fazer algo correto
ou algo que esteja de acordo com o que é, como dizer assim, comum à autoridade dela, porque senão você se levanta contra Deus. E olha, irmãos, eu digo uma coisa a vocês, tenham muito cuidado com isso, porque Deus, ele promete coisas realmente muito pesadas contra aqueles que não se submetem à autoridade. Tenham muita sabedoria. Eu vejo, eu como pastor, estou dizendo para a minha igreja, a qual pastoreio sob Cristo. Eu estou vendo que, às vezes, irmãos estão exagerando em usos de adjetivos contra autoridades, sem que elas sejam autoridades, sem que esses adjetivos estejam sendo, vamos dizer assim, estabelecidos conciliarmente por qualquer tipo de concílio de igreja ou por qualquer tipo de ensino de pastores que são, não precisa usar esse tipo de qualificação, né? Porque pastor só é pastor se for de verdade, mas como tem muita gente aí que se diz pastor e não é pastor, eu digo, os pastores de verdade. Homens piedosos, homens que entendem sobre o assunto, homens que realmente têm uma teologia adequada. Você precisa resguardar e observar a instrução daqueles que são seus líderes e que querem o seu bem espiritual para que você justamente não incorra na questão de se colocar diante de Deus indevidamente contra Deus, né? Numa situação de se não respeitar a autoridade, não honrar a autoridade. Tenham cuidado, sejam equilibrados. E do jeito que vocês estão vendo que há desequilíbrio nas falas dos políticos hoje nós podemos ver, e aqui eu estou falando como pastor, que o presidente Bolsonaro muitas vezes fala inadvertidamente, fala sem tanta sabedoria, fala às vezes muito emocionalmente. Ele demonstra uma certa preocupação legítima com o país, assim como os outros que também demonstram uma preocupação legítima com o país, com a saúde dos mais vulneráveis. Você tem líderes do Congresso, presidente da Câmara, falando e interferindo no governo, no outro poder da instituição Estado. Nós estamos vendo um desequilíbrio nas falas dos políticos, um desequilíbrio nas falas das pessoas que são formadoras de opinião, e isso está interferindo em nós, e nós começamos então a falar também de uma maneira que nós não deveríamos falar. Claro, eles são fruto daquilo que nós somos, né? Então, nós precisamos ter cuidado para não nos pegarmos nessa situação aqui, irmãos, de nos levantarmos contra Deus indevidamente. A quarta coisa que o texto vai nos dizer do porquê que nós temos que nos sujeitar à autoridade é que os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmos condenação. E aqui é aquilo que eu falei, que é uma coisa muito grave o que Deus fala a respeito dos que desobedecem uma autoridade. A Bíblia diz que traz condenação sobre si os que desrespeitam autoridades constituídas. E aí eu estou falando aqui, irmãos, e aqui eu vou fazer um parêntese. Eu estou falando aqui, irmãos, de um apóstolo que muitas vezes foi perseguido pelas pessoas que eram autoridade dele. Ou seja, os judeus na Judéia perseguiram Paulo e eles eram autoridade governamental e religiosa ao mesmo tempo sobre Paulo. Mas Paulo, evidentemente, era uma autoridade constituída por Deus nessa nova aliança. Aquela aliança estava agora numa situação de sobreposição abaixo da nova aliança, da antiga aliança, sob a nova aliança que agora passava a pegar o rumo da história, né? Passava a dominar o rumo da história teológica, vamos dizer assim. Então, ele, como autoridade, estava pregando a verdade e as autoridades governamentais da Judéia não aceitavam. Assim como isso também depois se espraiou às autoridades romanas. O Estado, depois de um tempo, passou a perseguir os cristãos. Os imperadores eram homens extremamente promíscuos, eles eram homens extremamente maus, eles detestavam a boa moral cristã, bíblica, e num primeiro momento eles até toleravam o cristianismo, ainda que perseguissem pontualmente pela insistência ou a insuflação dos judeus. Mas, em geral, num primeiro momento, eles
viam o cristianismo ou os do caminho como uma espécie de seita judaica. Depois, quando eles começaram a ver que era uma ameaça, vamos dizer assim, uma ameaça à pax romana, então eles começaram a perseguir. Eles começaram a entender que era uma outra religião que não se submetia ao imperador. Mas em momento nenhum, diante de todas as dificuldades que os cristãos passavam, diante de todas as coisas que os cristãos enfrentavam naquela época, perca de bens, perca dos seus recursos, morte de seus familiares, pastores presos, tudo isso acontecendo. E mesmo assim, pastores, presbíteros nunca mandaram o povo fazer revolução. O que acontecia era que o cristianismo identificava essas pessoas com adjetivos corretos. Os apóstolos, os profetas, os escritores bíblicos. É tanto que o livro do Apocalipse, ele muitas vezes se refere a autoridades governamentais como bestas, como dragão, como pessoas do mal, como usurpadores, como rebeldes. Veja, adjetivar da maneira bíblica um governante por parte da autoridade eclesiástica não é pecado. Agora, você, meu irmão, que não é constituído de autoridade, mas é constituído de autoridade dentro do seu lar, o marido é constituído de autoridade dentro do seu lar, você precisa, segundo a autoridade da igreja, no caso, os presbíteros e o pastor que é o docente, vamos dizer assim, isso aqui tudo eu estou falando, irmãos, está em total harmonia com o que a teologia reformada fala sobre o governo civil e o governo eclesiástico. Isso aqui eu estou falando da teologia reformada e como a teologia reformada interpretou isso aqui em todos os nossos documentos mais antigos, né? Porque nós temos os documentos clássicos da reforma para poder justamente ver isso. Então, o poder governamental, ele pode e deve ser alvos da profecia dos líderes religiosos quando essas autoridades não estão fazendo o seu papel de acordo com a Escritura. Por quê? Porque a autoridade de um governante é a partir de Deus. Se ela não promove o propósito de Deus na terra, ela continua a autoridade segundo o decreto soberano e secreto de Deus, pelos motivos que eu já apontei, mas é também decreto de Deus, aí na sua palavra, que os líderes religiosos, no caso os pastores e os presbíteros, eles se interponham com orações imprecatórias e chamando o povo para essas orações imprecatórias, jejuar e orar para que esses governantes eles não tenham mais o poder que têm. Eles devem pregar e dizer a quem o povo deve obedecer acima dos governantes. Mas vejam, isso tudo tem uma dimensão posta por Deus na hierarquia das autoridades ou no relacionamento horizontal entre uma autoridade e outra. Leiam o catecismo, irmãos. Leiam o catecismo. Quinto lugar, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Isso quer dizer o quê? Que a autoridade não é legítima para fazer o mal contra o cidadão. Nós hoje temos muitos mecanismos para resistir a uma autoridade usurpadora. A teologia reformada, ela nos diz o seguinte: tanto Turrentini, como Calvino, como Beza, como outros puritanos, eles entendiam que é legítimo que uma autoridade inferior possa se interpor contra uma maior autoridade, como, por exemplo, um deputado propor o impeachment de um presidente por ele cometer crimes. O deputado, dentro da nossa Constituição, por exemplo, ele é inferior em termos de autoridade ao presidente, se comparado ao presidente. Mas ele pode impetrar um processo de impeachment contra uma autoridade superior. No caso, uma pessoa cristã, pelo menos,
ela nunca deveria se levantar contra uma autoridade, a não ser que uma outra autoridade inferior possa dar uma justa, vamos dizer assim, na nossa linguagem, liminar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais concreto, eu vou tirar da teorização demais. Se você é um cidadão e averigua e entra na justiça contra a decisão de um governante que não é uma decisão correta. Se aquele magistrado te der ganho de causa e aquilo dali for um crime que dê base suficiente para que você denuncie o presidente da República, que seja, por crime de responsabilidade, por desrespeito a qualquer uma das atribuições constitucionais ou até mesmo bíblicas de um presidente, você pode entrar com impeachment com a ajuda dessa liminar do juiz e ser aquele que vai, por exemplo, conduzir um processo aí, ou dar início a um processo, melhor dizendo, contra o próprio presidente da República. Por quê? Porque uma autoridade inferior, ela deu razão àquilo que você julgou de acordo com as escrituras, de acordo com aquilo que é justo da Constituição, porque nem tudo que está na Constituição do Brasil é bíblico. Nós podemos desobedecer partes da Constituição ou discordar de partes da Constituição porque ela não reflete o que a Escritura ensina para a vivência em sociedade. Então veja como precisa-se de muita sabedoria, irmãos, para lidar com isso. E é por isso que os reformadores sempre entenderam que os líderes religiosos, os pastores, eles é que deveriam conduzir o povo de Deus nessas situações de desobediência passiva, jamais ativa, sempre passiva, ou quando ela se tornar de alguma maneira ativa, ela deve estar debaixo da anuência de uma outra autoridade que seja civil, não autoridade religiosa simplesmente, mas autoridade civil. Porque dentro da teologia reformada, autoridades eclesiásticas elas podem até exercer influência sobre autoridades civis, mas elas nunca podem se envolver com a política no sentido de serem políticos partidários. Os pastores eles devem se resguardar. Se ele quer passar a ter um cargo político, ele deve deixar o ministério. Ele não pode continuar no ministério. Isso é o que a teologia reformada ela preconiza. Veja, isso aqui eu estou dizendo não é só a minha opinião, eu concordo com isso. Mas outros reformados defendem essa mesma posição. O poder das chaves não pode ser usurpado pelo poder da espada, que é o símbolo do poder do Estado, do governante. Ele usa o poder da espada, nunca o poder das chaves do reino dos céus, que esse poder é dado à igreja por meio de seus líderes, que são os pastores e os presbíteros. Eles têm o poder das chaves. Esse poder aqui não pode ser dado ao governante. O governante não pode pegar a espada e passar para a igreja. São esferas distintas e que não podem ser misturadas, mas elas devem andar em consonância. Que é esse que é o ponto central dessa questão da relação. Deus estabeleceu governos civis para também proteger a igreja e estar em acordo, está andando junto ao princípio moral estabelecido pelas Escrituras. Governantes não podem usurpar o poder e mudar, melhor dizendo, mudar o sentido moral. Eles não podem alterar o que é moral, o que é ético, o que é pecado e o que é santo, por exemplo. Eles não podem mudar isso. Eles devem seguir os princípios morais estabelecidos pela Escritura. Então, se você quer não ser perseguido por uma autoridade, faça o que é bom. Faça o que é bom. Isso aqui é um provérbio. Eu já expliquei para vocês. Isso aqui é em geral, irmãos. Em geral, o que vai acontecer se você fizer o que é bom e fizer aquilo que Paulo disse a Timóteo, orando pelos governantes para que você tenha uma vida tranquila? Simples. Quando você faz o que é bom, você colhe o que é bom dos governantes. Se você faz o que é mal, você tem que colher o que é mal dos governantes.
Só que a gente sabe que isso nem sempre acontece. Tanto é que, por exemplo, todos nós estamos dentro de casa. Pelo menos os que têm juízo estão se guardando dentro de casa, saindo quando é necessário, vai trabalhar, toma todos os cuidados lá, volta para casa, porque é necessário isso. Agora, veja bem, muitos e muitos presos estão sendo soltos, irmãos. Então, o preso solto, a população dentro de casa, com vários, ou agora várias pessoas presas soltas, armadas, e com toda a intenção de fazer o mal. Se Deus não nos guardar, nós vamos, dentro de casa, sermos mortos, né? Então, graças ao Senhor Deus, nós estamos sendo guardados. Em todas essas coisas, a gente sabe que Deus é que conduz, e aí a gente termina aqui esse parêntese. Então, sexto lugar, versículo 4. Nós devemos obedecer à autoridade porque a autoridade ela é ministro de Deus para teu bem. Então, Deus colocou a autoridade nessa terra para o teu bem. E a gente sabe, irmãos, que nos últimos 200 anos, as autoridades no mundo ocidental que não têm influência do comunismo, elas fizeram muito mais bem do que mal aos seus governados. E por que eu digo isso? Porque quando a gente compara o mundo antes desses 200 anos para trás, existia muito mais fome, existia muito mais peste, existia muito mais doença, existia muito mais escravidão, existia muito mais coisas terríveis, odiosas. A ética cristã ela foi tomando espaço e foi influenciando os governantes até que nós hoje temos sim, irmãos, vocês que só olham para o presente, precisam esquecer de que existe só o mundo de vocês. Irmãos, eu estou exortando mesmo aqueles que pensam assim. O mundo não começou hoje, não começou ontem, não começou com o Lula, não começou com o Bolsonaro, não começou com Fernando Henrique Cardoso, com o regime militar, não começou nessa época. Nós estamos vivendo os últimos 200 anos, são os 200 anos mais prósperos do mundo, não é de uma região do mundo, é do mundo. Mas, pastor, e a África? Irmãos, hoje a África está melhor do que em épocas passadas, pode ter certeza. Nós tivemos uma excelente época egípcios, depois nós tivemos uma excelente época etíopes, depois nós tivemos uma excelente época norte da África, quando o catolicismo cristão, antes o catolicismo romano imperava no norte da África, antes dos muçulmanos dominarem aquela parte, existia um excelente lugar ali. Mas depois disso, irmãos, nós temos realmente visto uma sucessão de problemas ali na África, é verdade. Mas mesmo assim, ainda é melhor do que antes. Se come mais hoje do que antes. Se come comida melhor hoje do que antes. Então, nós temos, pela providência de Deus, sido guardados, mesmo quando governantes eles intentam o mal, mas Deus não permite. Imagine o que um comunista presidente do Brasil, o que um socialista que, como presidente do Brasil, como foi Fernando Henrique Cardoso e Lula, e Dilma depois, o que eles poderiam ter feito com o Brasil se não fosse Deus, irmãos? Eles teriam nos transformado num outro tipo de país com outros tipos de éticas. Eu estou falando aqui de éticas, porque já se fala em éticas, não de morais, mas de éticas, sistemas éticos com base em outras religiões que não a cristã, porque tudo tem um fundo religioso. Então, nós estamos vivendo um momento de muito melhor bem do que antes já se viveu. E por isso Deus diz que nós devemos nos submeter, nos sujeitar às autoridades, porque isso é bom para nós. E se Deus não for sábio para te ensinar isso, meu irmão, ninguém mais é sábio, porque se você entende que não é para se submeter à autoridade, se você tem um espírito anárquico, revolucionário, inquieto, sendo que essa não é a sua posição, não é a sua obrigação, então você não está entendendo o cristianismo, porque o cristianismo não ensina isso. O cristianismo ensina que nós devemos, sim, temer as autoridades. Olha, veja bem,
Observe o que diz aí, um pouquinho antes aí no versículo 3. Queres tu não temer a autoridade? Eu vou te dizer como é que tu não precisa temer a autoridade. Viva para o Senhor, que é fazer o bem, porque aí você vai ter louvor dela. Aí você passa um pouquinho o versículo 4, vai um pouquinho mais à frente, aí você vai ver. Por que que eu tenho que buscar o louvor das autoridades? Por que que eu tenho que ser um bom cidadão e não viver altercando com autoridades, brigando? Mas nós, por exemplo, os presbíteros e eu, temos a obrigação e o dever de quando um governante nesse nosso sistema que nós vivemos hoje, ele estiver tomando uma má decisão, nós podemos ir conversar com a autoridade civil. Nós até devemos, em algumas oportunidades, devemos conversar com as autoridades e mostrar-lhes qual é a vontade de Deus para aquilo que está acontecendo. Ah, mas ele não aceita, pastor. Pois é, aí ele já vai provar mais e mais que ele não é uma boa autoridade, no mínimo. Porque um governante que não respeita a vontade de Deus, ele não é um governante que vai fazer o que é bom sempre, ou, no caso, preponderantemente o que é bom. Pode ser que ele faça muito mais o que é mal do que necessariamente o que é bom aos olhos de Deus. Então, você não quer temer a autoridade, você quer ter o louvor dela, então faça o que é a vontade de Deus. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que temer a autoridade? Olha o que então continua dizendo aí a palavra de Deus no versículo 4. Não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus. Então, porque ela é ministro de Deus, eu tenho que me submeter. Porque serva de Deus. Deus chamou Nabucodonosor, Dario, servos de Deus. Leia o livro dos profetas. Isaías fala claramente que Nabucodonosor, que Jeremias fala claramente que Nabucodonosor é um servo que vai cumprir um propósito dele. Isaías fala claramente que Dario é um servo de Deus para cumprir o propósito de Deus. É muito claro isso, irmãos. Muito, muito, muito claro. Não tem questionamento. Então, a Bíblia está aqui só repetindo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está só repetindo o que ele vê no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é muito claro que autoridades, mesmo autoridades ruins, são ministros de Deus. Mesmo ditadores foram ministros de Deus. Ou seja, servos de Deus para um propósito. Então, esse ministro de Deus deve ser obedecido. E esse ministro de Deus deve ser obedecido porque ele traz a espada. Se você fizer uma coisa má, ele pode te condenar à morte se isso for justo. Então vamos imaginar o seguinte: você é um cristão, você comete um assassinato. Se o governo quiser te condenar à pena de morte, é justo. Ele tem o poder da espada, é justo e é dever dele. Ele não pode se furtar à obrigação, ao dever de cumprir o que é justo, fazer o que é justo, punir os maus, recompensar os bons. Isso é a teologia reformada, irmãos. Isso é a teologia reformada da autoridade. Do quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que duas coisas aconteçam, para que você vá bem na terra e seja feliz. Quer ser infeliz, quer não ir bem, pronto. Aí. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, vejam que nós estamos diante de um procedimento simples. Obedecer. Quando for o caso, desobedecer. Mas no que é justo, porque se nós estivermos incorrendo contra uma autoridade, sem que isso seja justo, se nós estivermos levantando contra uma autoridade sem que isso seja justo aos olhos de Deus, ou se estivermos nos omitindo, nós, principalmente os pastores, né, que nós é que instruímos a igreja com relação a isso.
a como nós podemos desobedecer uma autoridade, como nós podemos obedecer uma autoridade, qual é o limite dessa obediência. Nos casos específicos, como é que nós devemos desobedecer uma determinada ordem de autoridade, nós não teremos uma vida feliz nessa terra, irmãos. Porque, acima de tudo, o Pai é que deve ser obedecido, o Pai celestial. Honra teu Pai, o celestial, acima de tudo. Então, nós estamos nesse caminho. Veja bem, nós estamos nesse caminho. Nós somos ministros de Deus para dizer que as autoridades são ministras de Deus até um certo limite. Assim como pastores, se eles cometerem crimes contra o seu ministério, crimes contra a igreja de Jesus Cristo, eles também são punidos por outras autoridades. Essa noção batista, anabatista, fundamentalista de apolítica, não quero política, nada de entender o que está acontecendo. Ou então, nós podemos nos revoltar contra a autoridade a partir da nossa cabeça. Tudo isso daí é anabatismo, fundamentalismo. Não tem nada a ver com a fé reformada. As pessoas não podem se rebelar, se revoltar contra a autoridade se ela não é uma autoridade. Se uma autoridade não reconhece um tipo de desacordo de uma outra autoridade, ainda que provocado com respeito, com o devido processo por uma pessoa que não é autoridade e que pode ser ouvida nesse sentido, se mais uma outra autoridade não reconhece esse procedimento, você tem que entender que se está errado mesmo, Deus está trazendo juízo sobre a igreja ou sobre o governo, que seja, porque é um processo muito similar nos dois casos. A Bíblia também nos diz que Deus é vingador para castigo, ou desculpem, que as autoridades é vingadora. Ela castiga os que praticam o que é mal. Ou seja, a palavra de Deus diz que Deus se vinga por meio da autoridade governamental. Ou ele se vinga por meio da autoridade eclesiástica quando disciplina, por exemplo, um membro faltoso, um pastor faltoso, um presbítero faltoso, um diácono faltoso e assim por diante. Todos somos sabedores, sem dúvida nenhuma, de que Deus ele é o justo vingador de tudo e de todos os que cometem injustiças. Ninguém vai passar incólume. Ninguém. Todos vão ser punidos se cometeram injustiça e não tem Jesus Cristo como mediador, a punição vai ser eterna. Os que têm a Jesus Cristo como mediador, haverá disciplina, castigo da parte de Deus temporário. Como devemos nos sujeitar à autoridade? É necessário, versículo 5, que lhe estejam sujeitos não somente por causa da punição, do temor de punição, ou seja, é a espada, é o castigo, é a vingança de Deus? Sim. Mas por que você tem que se submeter a uma autoridade? Por causa da consciência, meu irmão. Se você não tem uma consciência cristã, se não é isso por causa de um dever cristão, eu não sei se você é cristão. Eu digo para vocês, irmãos, que eu acho que a maior crise que existe desde Adão e Eva é a crise da autoridade. Porque se Adão tivesse obedecido a Deus e Eva tivesse obedecido a Adão e não a serpente, porque na hora é o seguinte, o que foi que Eva fez? Ela deu crédito à fala de Satanás, não a do seu marido, que por vez era a voz de Deus, porque se ela sabia que não deveria comer daquela árvore, veja bem, é porque o marido tinha dito para ela, porque quem ouviu a ordem foi Adão. Então, se Adão ouviu a ordem, transmitiu à esposa, e a esposa está lá conversando com a serpente, por que ela deu mais ouvidos à serpente do que ao seu marido e a Deus? Simples, porque o revolucionário é assim. Ele não obedece a autoridades. Ele não respeita autoridades. E interessante, irmãos, é que qual foi a autoridade desde então que Deus instituiu que não errou? Me mostre uma. Qual foi a autoridade que não errou? Qual foi, irmãos?
Onde está a autoridade que não erra? Eu digo para vocês, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está governando tudo e que nos colocou governantes como Hitler no mundo. Algumas pessoas vão dizer que Jesus errou em ter deixado Hitler ser governante e matar milhões de pessoas injustamente. Mas esses são planos e propósitos de Deus que são insondáveis ao homem. Então, que princípio de autoridade os cristãos hoje têm? O princípio, infelizmente, irmãos, eu digo isso com toda dureza de coração, assim, não é dureza de coração nesse sentido, com um coração duro, pesado, é isso que eu quero dizer. Um coração pesado. Eu digo isso com coração pesado. Mas a maioria dos cristãos tem a mesma ética de autoridade de Adão e Eva. Principalmente de Eva. Só respeitam a autoridade quando lhes interessa. Não é quando elas desobedecem a Deus. É quando isso não lhes interessa. Não pense que isso é deixado de lado por Deus, não, irmãos. Porque o nosso Deus quer que nós obedeçamos à autoridade quando ela não contradiz o seu querer, o querer de Deus. É só assim que nós não podemos obedecer uma autoridade. Fora disso, você não tem desculpa para não obedecer uma autoridade. Qual é a desculpa que as pessoas podem achar num pastor? Eu já vi gente colocar pastor para fora de igreja porque ele fala a verdade. Ah, mas não foi da melhor maneira. Irmãos, eu te pergunto, se Jesus dizendo raça de víboras, cães, o apóstolo Paulo, sepulcros caiados, Jesus, e aí? Foi com sabedoria que Jesus foi denunciar o erro dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, condená-los ao inferno, chamá-los de filhos do diabo. Irmãos, eu não sei muitas vezes o que realmente as pessoas elas querem dizer por falta de sabedoria no falar. E isso precisa ser questionado. Questionado. E aqui eu não estou falando sobre políticos, não. Eu estou falando sobre o desejo do coração das pessoas por autoridades que lhes digam o que elas querem ouvir. As pessoas querem pastores que façam a vontade delas, mas elas não são a autoridade para decidir o que é que deve ser feito. E a única pessoa que pode cobrar uma autoridade é a autoridade suprema, é Deus. E as autoridades terrenas, elas podem relativamente cobrar se elas não tiverem provas ou se forem coisas apenas de questão de que eu penso, que eu acho ou que eu deixo de achar. Precisa haver provas para que um líder ele seja realmente posto fora de seu ministério de liderança. Então, é muito importante que você tenha cuidado por causa não do medo, mas porque você é cristão, tem uma consciência de que Deus, ele governa o mundo e ele colocou autoridades. E Deus colocou homens para denunciar autoridades, pastores, foram postos nessa vida também para denunciar autoridades que estejam usurpando, mas nunca incitar a rebelião e a revolução. Nunca. Nunca, irmãos. Isso não é atribuição do governo eclesiástico. Nós devemos também, porque estamos nessa posição de cumprir a vontade das autoridades, nós devemos também pagar tributos. A Bíblia diz que é dever do crente não deixar de pagar os seus tributos. E que tributos são esses? O tributo é, vamos dizer assim, normal. A Bíblia fala de um tributo na casa de 15 a 20% é que seria. O que a gente fala que a Bíblia fala? É quando a gente olha para o todo da Bíblia. Não é um versículo que diz cobre 15%. Não é isso, irmãos.
O que nós estamos falando é de uma maneira geral, quando nós observamos a Escritura. Qual era o papel que os reis tinham em Israel? Qual é o papel que a Bíblia mostra como um todo da atribuição do Estado? O Estado deveria receber recursos de tributos para cumprir este propósito. Fora disso, é tributo a mais. É roubo. Não é quanto mais tributo, melhor. Não. É tributo para cumprir as atribuições de Deus, ou no caso, as atribuições dadas por Deus ao Estado. Esse é o verdadeiro e bom tributo. Fora disso, é roubo. Imposto progressivo é roubo, é quebra do 8º mandamento. Você não pode punir uma pessoa por ela ser uma pessoa rica ou ter mais recursos. Assim como eu não posso punir o pobre a pagar um imposto que ele não pode pagar. Qual é o imposto que o pobre não pode pagar? Aquele que não é proporcional à sua renda. Por isso que dízimo é proporcional. Oferta é algo voluntário que as pessoas dão generosamente. Então, o princípio está aí. Nós precisamos pagar impostos. Aí, veja bem, eu posso deixar de pagar imposto simplesmente porque eu não quero pagar imposto, porque eu acho que o imposto é injusto? Não. Você não pode fazer isso. Pague o imposto. Se você tem meios de não pagar o imposto, busque na justiça, faça todo o possível, compre de lugares onde tem menos imposto, compre de... faça o que for. Entre na justiça para você não ser bitributado, faça todo o possível. Faça tudo, porque o governo paga muito mais. Você vai pagar menos e ainda vai estar pagando o imposto justo. Então, por favor, pague o seu imposto. Seja honrado com isso. Porque os ministros de Deus foram postos por Deus na terra para eles cumprirem um propósito de Deus na terra, o governo civil, e o imposto foi dado por Deus. Assim como o dízimo foi dado para a igreja, o imposto foi dado para o governo, que é o Estado, melhor dizendo, que é uma instituição criada por Deus para cumprir um propósito de Deus. Então você tem que pagar, você tem que dar esse dinheiro para cumprir esse propósito. Então veja, eu não posso chegar aqui para vocês e dizer assim, o dízimo agora, a partir de hoje, é 15%. Isso não existe, irmãos. O que vocês iam dizer de mim? Que eu estou roubando, não é? Que eu estou mentindo, que eu estou usurpando o poder, que eu não posso cobrar 15% porque é 10%. Então por que para o Estado a gente tem que achar que sempre pode dar imposto de qualquer maneira? Não. O imposto ele deve cumprir o propósito dado por Deus ao Estado. Fora disso, é roubo. Roubo. Qualquer atribuição do Estado paga pelos nossos impostos que não cumpra o propósito de Deus, não é a vontade de Deus. Só que o cristão, diante de todo esse cenário de impostos, ele não pode fazer uma rebelião. Eu, como pastor Renan, eu posso dizer para as pessoas o seguinte: você precisa lutar legalmente para que uma outra autoridade civil ela te dê razão para que você lute para não pagar imposto ou para suscitar entre todos os empresários o desejo de pressionar o governo para não usurpar o seu poder. E aí, claro, verdadeiramente, a gente pode fazer isso numa eleição. Políticos que prometem uma série de benefícios, já não vote nele, porque se ele está prometendo aquilo, é porque ele vai tirar mais imposto de você. É simples, o governo não tem trabalho no governo, eles não produzem nada, eles vivem de impostos. Quando você diz assim, o governo tem que ajudar, o governo tem que dar, o governo tem que fazer, o governo tem isso. Ah, eu sou funcionário público, meu salário está em dia. Pois é, mas é que dali é imposto. No dia que não tiver ninguém trabalhando, não tem imposto. No dia que tiver 50% de carga tributária sendo arrecadada, né, não tiver mais, por exemplo, esse negócio todo de paralisação. Imagina o tanto de impostos que vai se perder no Brasil, que não vai ser pago no Brasil. Você acha que o governo vai tirar dinheiro de onde? Não tem de onde ele tirar.
Por isso que quando você vê um político prometendo fazer coisas mais e mais e mais fora de suas atribuições, pode ter certeza. Pode ter certeza, é mais imposto. Essa conta de R$ 1 trilhão que vai ser paga agora para suportar esse período aí de quarentena do coronavírus vai ser mais imposto. Não tem de onde tirar. Não tem varinha de condão para criar dinheiro. Não existe isso. É mais imposto. Então, nós precisamos ter cuidado com relação a isso, irmãos. E por fim, eu quero dizer aquilo que o próprio apóstolo Paulo ele disse. Pagai a todos o que lhe é devido. Ou seja, se você tem uma dívida de honra e de respeito, você tem que pagar. E por que eu estou dizendo isso? A quem tributo, tributo, que é uma parte desse respeito. A quem imposto, imposto, que é uma parte desse respeito. A quem respeito, respeito, que é justamente o que se deve a toda autoridade, respeito e honra, que estão configurados nas suas mais diversas formas, obedecendo a pagar os impostos, obedecendo a não se levantar contra, a não produzir revoluções e assim por diante. É muito importante que você aprenda isso, saiba que nós temos que obedecer a autoridade usando de sabedoria para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.